E agora tem estreia no Esporte Espetacular, é a série Libertadores 60. Serão 6 reportagens especiais que vão reviver a maior competição de clubes das Américas, que chega este ano à 60ª edição. Hoje, no primeiro episódio, a gente vai viajar até a década de 60. A Libertadores começou com um domínio uruguaio, mas logo o nosso futebol brasileiro mostrou sua arte, com o talento de um tal de Rei e de um time que marcou a época, o Santos de Pelé com o time Pepe. A trilha sonora ajuda no clima do encontro. Afinal, Pepe está prestes a rever um time que jogava por música. Esse olhar incrédulo já dá uma noção da preciosidade que ele tem em mãos. Um filme capaz de abrir as portas do tempo. Vamos viajar aos anos 60. É uma relíquia aquilo ali, é uma relíquia. É mesmo. E revela uma época em que Pepe andava em boa companhia. Ele era conhecido como Pouca Pena. Tinha quase nada de cabelo. Tinha quase tudo de futebol. O sorriso que logo ilumina o rosto vem pelas façanhas ali registradas. Estamos diante do Santos em ação, nos primórdios da Libertadores da América. Foi uma época de ouro, uma época maravilhosa, onde o Santos, quando aquele time entrava em campo, o adversário já ficava preocupado. O passar dos anos aumentou a careca do Pouca Pena e ela se transformou numa lustrosa tela para o desfile daqueles pioneiros. Eles ajudaram a criar a fama do torneio, que virou uma obsessão de clubes, atletas e torcedores. No princípio, não havia todo esse peso. Bater rivais locais era mais relevante. Os torcedores do Santos, eles preferiam ganhar do Corinthians que ganhar do Real Madrid. Aos poucos, o panorama foi se alterando. Nós, os jogadores e também os diretores, viram que era importante ser campeão da América. Precisa ser campeão da América, vendia muito mais o Santos lá fora. Foi com Pepe e companhia que o Santos conseguiu os primeiros títulos do Brasil, em 62 e 63. Um prêmio pelo futebol e pela coragem de desbravar o continente e enfrentar o desconhecido. Não existe tapes que não existe agora, videotape, televisão, etc. e tal. Então era mais difícil. Você entrava sem saber muito quem eram os melhores jogadores do time adversário. Pois era justamente esse tipo de estranhamento que os idealizadores do campeonato buscavam criar. Rio de Janeiro, 1958. O Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol lança as bases para a criação de um torneio entre os clubes campeões nacionais, nos moldes de uma disputa realizada 10 anos antes, no Chile, e vencida pelo Vasco da Gama. Este telegrama do então presidente da Conmebol, endereçado ao secretário-geral da União Europeia de Futebol, mostra também o projeto de confrontar o vencedor da América com seu correspondente da Europa, surgindo dali o campeão do mundo. No ano seguinte, em Buenos Aires, as regras do certame foram definidas. E em 1960 surgiu então a Copa dos Campeões da América, rebatizada depois de Libertadores. O Uruguai é o nosso destino para desbravar as jornadas inaugurais, já que o Peñarol venceu as edições de 1960 e 61.
batendo, respectivamente, os paraguaios do Olímpia e o Palmeiras nas decisões. Logo nos primeiros anos, um nome despontou para se firmar como figura histórica do torneio, com façanhas que atravessaram o tempo. Alberto Spencer, um equatoriano, reverenciado até pelo rei. Trata-se do artilheiro máximo da competição até hoje, com 54 gols nos 87 jogos que disputou. Spencer morreu em 2006, mas os feitos dele sobrevivem pelos relatos de quem guardou na retina suas qualidades atléticas. O barulho do projetor de slides ajuda a despertar a memória de Pablo Forlán, lateral direito, que cansou de dar passes para os gols de Spencer no Peñarol. Você pode conhecê-lo como o pai de Diego Forlán, craque da Copa de 2010. Mas ele fez carreira também no Brasil, atuando por São Paulo e Cruzeiro, numa época em que encontrava Pelé com frequência. E aí quando lhe falei que fazia goles de todo tipo... Num desses encontros, eu dizia que ele, como jogador, havia feito gols de todos os jeitos. Aí o Pelé me falou, de cabeça, teve um que foi melhor que eu. E retruquei. Quem? O Pelé falou. O Spencer foi melhor do que eu. E era verdade. Ele não precisava de impulso para cabecear. Parecia um elástico. Estava parado e, de repente, tocava o céu. Estava parado e saltava e tocava o teto. Exagero? Que nada. O próprio rei, num programa de TV que apresentou para a América Latina nos anos 2000, recebeu Spencer como entrevistado e tratou de homenageá-lo. ¿Tú crees que no fútbol atual poderia ser 54 goles? 54, não? 54 el récord mundial. E é um recorde que não é de Pelé. Este recorde não é de Pelé de goles. Na época em que joguei no Peñarol, joguei Libertadores todos os anos e fui 3 vezes campeão da América e 2 do Mundial. E olha que ele foi decisivo em todas essas conquistas. Mas uma em especial tem peso maior. A edição de 1966 contra os argentinos do River Plate é até hoje lembrada como uma das viradas mais marcantes de todos os tempos. Após uma vitória para cada lado, os clubes partiram para um terceiro jogo e o River abriu 2-0 no placar. Naquela época, esse grande goleiro... Aí o goleiro deles, após uma finalização fraca do nosso atacante, matou a bola no peito. Ninguém fazia aquilo naquela época. Mexeu com a gente. Fizemos 2 gols, empatamos e viramos para 4-2 com 2 gols de Spencer. Para nós, é o jogo que sempre encanta mais. O que mais gostamos. Porque no futebol, somos inimigos mortais dos argentinos. No futebol, somos inimigos com os argentinos. Foi mesmo algo grandioso, a ponto de um simples slide, com uma imagem daquela conquista, tocar fundo numa alma acostumada às emoções do futebol. Oscar Tabares, hoje comandante da seleção uruguaia, com vários títulos no currículo, diz que aquele jogo, de tão intenso, influenciou toda a carreira dele como treinador. Eu era estudante de magistério nesse momento. Eu era estudante de magistério. Estávamos escutando a partida pelo rádio. Todo mundo para baixo com a derrota. Quando viramos, lembro de sair na rua comemorando e testemunhando uma loucura coletiva, com torcedores de outros times, menores, celebrando também. Talvez isso tenha ocorrido porque equipes sem tanta tradição encaravam a Libertadores como algo inalcançável, um reduto dos poderosos. Uma situação que mudou drasticamente com a magia de Juan Ramón Verón. Pelo nariz avantajado, ele ganhou o apelido de Bruxa. Seu feitiço mais marcante? Fazer um time comum virar um esquadrão da bola.
Pai do Juan Sebastián Verón, campeão da Libertadores em 2009, Juan Ramón era atacante do Estudiantes, um clube da cidade de La Plata, na Argentina, que tinha pouquíssima relevância no cenário nacional, até entrar na Libertadores de 1968. Bueno, para nosotros, algo... Éramos uma equipe que geralmente lutava para não cair no campeonato local. Quando chegou a nossa chance de jogar a Libertadores, pensamos que iríamos entrar e sair. Entrávamos e salíamos. Não só não saíram, como chegaram à decisão. E contra o Palmeiras, que na época dava aula de futebol. Eram os tempos da academia. No primeiro jogo em La Plata, os visitantes pareciam confirmar o favoritismo. 1-0 no placar, até os instantes finais. Tudo mudou num piscar de olhos. Foram 2 gols em menos de 5 minutos. Uma virada que consagrou, segundo a imprensa da época, o espírito de luta de um time pequeno, que começava ali a caminhar como um gigante. Consegui conduzir a bola desde o meio do campo. Não me derrubaram. E quando o goleiro chegou, defini. Empatamos. Poucos minutos depois, a virada. Para nós, era um resultado inacreditável. O Palmeiras reagiu no segundo jogo e venceu bem. Só que, como as regras da época não levavam em conta o saldo de gols, foi necessário um terceiro confronto. E aí, não houve equilíbrio. O Estudiantes marcou 2-0, lançando mão de alguns recursos que viraram marca registrada da equipe. Tudo ordem do treinador, Osvaldo Zubeldia. No folclore argentino, ele ocupa ao mesmo tempo o papel de gênio da tática e de comandante cruel, com ações como distribuir alfinetes para os seus jogadores espetarem os adversários. Verón diz que a última parte é apenas lenda, mas reconhece que o técnico os ensinou a buscar os limites do regulamento. Sempre vinham árbitros aos nossos treinos para nos ensinarem o que era possível fazer e o que era proibido. Não tínhamos vergonha de recuar para o goleiro quantas vezes fosse preciso para não deixar o jogo correr, por exemplo. Isso era permitido. Assim, o Estudiantes assegurou um capítulo especial no livro de histórias do torneio. O primeiro a ganhar 3 troféus consecutivos. Mesmo assim, não resta dúvida. O melhor futebol da década pertenceu a outro clube. Não esqueceu dessa carequinha simpática, né? Bom mesmo, porque histórias incríveis ainda vão passar por ali. Pepe se recorda que o Santos estava sobrando na Libertadores de 62 e chegou tranquilo na decisão. No Estádio Centenário, o desafio era encarar o Peñarol, então bicampeão, que carregava a fama de jogar duro. Se você acha que agora chegou aquele momento tradicional nas reportagens de futebol, em que os brasileiros reclamam da violência dos rivais uruguaios, pode esquecer, porque aquele Santos sabia muito bem o significado da palavra revidar. E tínhamos um time muito corajoso, não é? Ninguém fugia do pau. Os dois atacantes, o Coutinho e o Pelé, se eles davam uma, eles devolviam 2, né? Tinha que tomar cuidado porque, mais do que bater, eles sabiam jogar. Coutinho fez os 2 na vitória sobre o Peñarol. A partida seguinte, na Vila Belmiro, foi confusa. O juiz reclamou de ter sido atingido por uma garrafa e encerrou o jogo na jogada em que o Santos marcou o terceiro gol, que seria o do empate e do título. Pensávamos que já éramos campeões, de repente teve que fazer outro jogo. Isso mesmo, e em campo teoricamente neutro, na Argentina. Teoricamente, porque a capital, Buenos Aires, está bem mais próxima dos uruguaios. E eles viajaram em peso, lotaram o Monumental de Núñez e viram um show de Pelé. 2 gols dele. 3
3-0 Santos. Descemos em Congonhas, naquela área, em São Paulo. Já havia torcedores do Santos. E aqui em Santos a festa foi grande. Afinal, o Santos era o campeão da América do Sul, né? E como é bom ser campeão. Tinha como ser melhor? Tinha. Basta relembrar a edição seguinte, em 1963. Uma conquista com duelos memoráveis. Nas semifinais, um clássico daqueles tempos. O Botafogo era o grande rival do Santos na época. O Botafogo também excursionava bastante. O Botafogo tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Amarildo, Nilton Santos. Após empate em 1-1 na Vila, a decisão foi para o Maracanã. O Santos, todo de branco, parecia iluminar a noite. E um certo camisa 10 brilhou mais do que os outros craques. 3 gols do Rei, no 4-0, que valeu vaga na decisão. O adversário era o Boca Juniors. Jogo grande pede estádio grande. Quase 65 mil pessoas testemunharam um 3-2 eletrizante no Maracanã. A vantagem era do Santos. Mas era preciso defendê-la em outro templo do futebol. A Bombonera assustava pelas surpresas que os argentinos armavam. Isso porque o Boca tinha um requinte maior quando o assunto era minar as forças dos adversários. Não se tratava apenas de jogar duro. Eles sabiam mexer com a cabeça dos rivais. O cara te derrubava, fazia aquele levantar, te dava 2 tapas na cara. Perdone, pá, 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 pá. Parecia que daria certo. A vibração dos 50 mil torcedores era pelo gol de San Filipe, que forçava o terceiro jogo. Mas lembra do Pepe falando que Pelé e Coutinho não tinham medo de nada? Pois bem, cada um deixou o seu. 2-1 e uma marca eterna. O primeiro campeão da América a desfilar na Bombonera não foi o Boca Juniors. Só um time corajoso e forte como o do Santos para ganhar deles lá naquela época. Era um time que gostava de ser campeão. Não por acaso as lembranças surgem assim, com tanta intensidade. E olha, esse filme está longe do fim. Vamos contar aqui no Esporte Espetacular toda a história do torneio. Passamos só pela primeira década. Restam mais 50 anos, repletos de façanhas e emoções. É um longa-metragem e a todo momento você encontra um final feliz.